Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso programa Conversa de Política e nós vamos discutir esse momento tenso que nós estamos vendo aqui, de muita dúvida, depois que a Prefeitura de Palmas anunciou a municipalização do sistema de transporte coletivo. Um grupo já há mais de 20 anos faz esse serviço e agora a Prefeitura está assumindo para ela essa obrigação. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor João Basoli, que ele é especialista em Direito Urbanístico e professor da Universidade Federal do Tocantins. Professor, primeiro, obrigado por receber a gente. Tivemos uma rápida conversa por WhatsApp essa semana e o senhor disse que, a princípio, via como interessante, mas se precisava se aprofundar melhor na proposta. E eu pergunto para o senhor, deu para se aprofundar? Já dá para fazer uma ideia melhor do que pretende a Prefeitura de Palmas? Bom, Cleber, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer enorme estar aqui no seu programa. Eu acho que tem uma relevante contribuição aqui para o nosso Estado. Bom, Cleber, eu acho que nem a Prefeitura ainda se aprofundou, até porque, na verdade, demonstrou claramente, né, que foi algo que é inesperado, né, que eles demonstrou, né, dentro desse procedimento, uma falta de planejamento, né, porque, na verdade, é instituído, né, através da expedição de uma medida provisória, quando deveria ser tramitado na Câmara, né, e transformado em lei. Então, a medida provisória de número 5, tá, ela cria agência, né, assim, no afogadilho para atender, mesmo porque o outro contrato encerrou, então essa previsão deveria estar dentro de um planejamento, né? Então, uma possível licitação, os encaminhamentos, né, deveria ter um prazo para que fossem realizados. Então, a medida provisória mostrou claramente, né, que isso não havia uma previsão, não houve planejamento para a prefeitura. Isso é muito grave, inclusive, né? Agora, veja bem, o transporte vir para a prefeitura através de uma agência, da forma que foi criado, como eu coloquei inicialmente, eu vejo com bons olhos. Eu acho que é uma possibilidade, até por conta de que ela tem a possibilidade de fazer um bom gerenciamento. Obviamente, né, que a medida provisória ela cria agência, ela diz que vai gerir esse transporte, né? E também, né, ela vai também constituir um patrimônio, que depois a portaria que vai determinar aí o prazo, enfim, trazer as empresas, que é a Expresso Miracema, Palmas Transporte e Aviação Capital. É lógico que aí tem parte dos ônibus que já são da prefeitura, ou ela tem uma dívida ainda para complementar de alguns ônibus. Enfim, ela vai criar uma estrutura organizacional, tem um gabinete aí com 52 cargos, um serviço operacional com 441 cargos. Então, é algo relativamente grande que a prefeitura tem que correr. Agora, veja bem, inicialmente, tá, a proposta é interessante. Vai depender agora da absorção, né? Isso deveria vir de um planejamento, que seria, nós estaríamos numa fase muito à frente do que nós estamos agora. O que tem que ser observado é que vai depender do que acontecer agora. Isso tem que cair em mãos de pessoas qualificadas, né, e que tenha uma proposta já clara, né? Em momento algum foi demonstrada uma proposta clara, né, qual é a pretensão final, o que vai acontecer agora, vai permanecer a tarifa. Isso não é suficiente, né? A gente precisa de um número de informações aí muito maior, tá? Eu conversei com alguns vereadores de oposição e eles me colocam algumas preocupações que, segundo eles, mostram, na palavra deles, o improviso do que foi feito. Por exemplo, a publicação, foi formada uma comissão para estudar essa questão da processo de licitação do sistema de transporte no dia 13 de outubro, e foi publicado no dia 14 de outubro, e depois, agora, dia 30, anuncia a municipalização. Além disso, eles colocam, por exemplo, que não tem nem previsão orçamentária, que não tem nenhuma referência sobre essa municipalização no próprio orçamento. E seria, repito, o que eles disseram para mim,
essas questões indício de que realmente foi improvisado, faltou um planejamento mais profundo, um pensamento mais detido sobre essa questão. O senhor concorda com essas pontuações? Então, Kleber, se você resgatar os seus arquivos, eu fiz uma entrevista contigo quando eu fui candidato a prefeito e falei exatamente dessa questão do transporte. Inclusive, eu fiz a projeção do vencimento, né, naquela entrevista e do que era necessário fazer para que, né, e aí a proposta, né, que eu defendo da tarifa zero, tudo embutida já desde aquela ocasião, você imagina, né? Então, veja bem, quem assumisse enquanto prefeito, e no caso foi a prefeita Cíntia, que foi a vencedora do pleito, obviamente que, mesmo porque ela já vinha de uma outra gestão e já acompanhava. Então, inclusive, talvez se eu tivesse sido eleito, eu não tinha tanta competência quanto ela para resolver isso, porque ela tem um histórico anterior. Qualquer outro que assumisse teria que ainda se apropriar da temática, mas, de qualquer maneira, houve tempo, sim, para se apropriar. E ela já tinha um histórico anterior. Então, veja bem, o fato de não se apropriar da temática e de não dar andamento, né, mostra, assim, a forma, o improviso, né, de não acionar isso em tempo anterior. Inclusive, isso deveria jamais, né, deixar para a última semana, o que foi colocado aí no início, né, do mês de novembro. Tal. Então, na verdade, isso deveria ser tratado dentro de com uma leitura de conjuntura, uma visão estrutural, pensar no planejamento. Agora, veja bem, o que me surpreende em tudo isso, e que me preocupa, é que existe a elaboração de um plano de mobilidade, que o transporte urbano está lá dentro. Não estava sendo tratado isso? Qual o sentido, né, desse plano? Eu já vejo uma grande preocupação de um plano de mobilidade que está sendo elaborado, quase que finalizado, e que foi tratado o transporte em vários momentos. Durante as discussões, não se viu a possibilidade, né, da prefeitura assumir a condição aí né, de gerir o transporte urbano. Então, veja bem, é uma confusão, no meu entender, uma confusão generalizada de uma visão, assim, de uma falta de preocupação né, da mobilidade como um todo, porque o transporte é uma parte, mas ele afeta, inclusive é o que mais afeta mesmo. O senhor participou do desenvolvimento desse plano de mobilidade e realmente que nele em nenhum momento foi discutida a possibilidade de um município assumir esse serviço? Então, Kleber, o plano de mobilidade, como plano diretor, a gente tem uma discussão muito séria sobre a participação, né? Na verdade, a gente tem hoje a participação pela internet como algo, como um formato, né? Que legitima, mas de qualquer forma essa legitimação ela é muito preocupante e tal. Enfim, o que aconteceu? Algumas audiências com um trâmite muito rápido, algumas coisas bem... E não houve assim, uma participação efetiva. Né? Então, por exemplo, eu não fui convidado em nenhum momento para uma discussão como um técnico, enfim, né? Como cidadão acompanhei alguns pontos, tal, né? Mas eu acho que acho não, certamente deveria ter uma discussão técnica muito mais ampla, né? Vinculando o plano diretor, ele fala sobre mobilidade, né? Eu tenho que vincular o plano diretor com o plano de mobilidade que é obrigatório e pensar em todos os aspectos dentro do plano de mobilidade, inclusive a possibilidade desse gerenciamento, como ele seria feito, né? Então, enfim, para você ter ideia, né, do que acontece em nossa cidade, nós estávamos
discutindo há bem pouco tempo o BRT, né, que foi um negócio estrondoso aí que teve tal. Então, na verdade, nós temos uma sequência, um segundo BRT agora, em termos de surpresa dentro da administração. Eu faço uma analogia, né? Então eu faço um resgate. A notícia para mim foi mais ou menos a notícia do BRT há alguns anos atrás. Então chega tudo de repente, tudo formatado e de uma forma visualizando de que tudo será resolvido, né? Com uma simples postagem na internet dizendo, ó, vai ficar tudo bem e tal. Não, e não é assim, né? A gente precisa ter um aprofundamento muito maior, não tenho dúvida em relação a isso. Agora, essa questão é importante, quer dizer, eu conversando com muita gente esses 2 dias, né, sobre essa questão, e a gente ouve de pessoas do setor, que já trabalhou direto e indiretamente com o setor, fala assim, Kleber, não é só comprar ônibus e contratar motorista e cobrador e colocar o ônibus para rodar. O sistema é muito complexo e exige a expertise do próprio município, tem que ter gente qualificada, e um conhecimento muito profundo desse setor. O senhor concorda com isso? Quer dizer, e justamente por isso que exigiria um planejamento de muito mais tempo e com muito maior profundidade. É isso, professor? Não, eu não tenho dúvida que planejamento é essencial, teria necessidade. E é o que você coloca, realmente é um trabalho técnico de complexidade, sim. Tá? Mas, assim, de qualquer maneira, eu vejo, sim, a possibilidade, a prefeitura assumindo e aí colocando aí um bom time em campo. E, obviamente, que a gente vai ter alguns problemas para resolver, pelo menos, talvez, aí no primeiro ano, aí, né, se estenda no primeiro ano de ajustes, tá? Mas é o que eu coloquei, tá? Por outro lado, né, eu tenho duas visões claras em relação a isso. Eu acho que tem que ser planejado e ponto final. Deveria ser planejado e ponto final. Por outro lado, também, o sistema da forma que ele está muito ruim. Toda a formatação é muito ruim. Então, e aí até a gente inclui também a fiscalização da prefeitura, que nunca exerceu. Tal. Então, é um conjunto de problemas que a gente tem que resolver em conjunto. A minha visão particular é que isso já deveria ter vindo para a prefeitura já há bem mais tempo, dentro de uma estruturação que pudesse dar conta de nos oferecer um transporte bom, né, dentro das condições, pelo menos, razoáveis, né, para que as pessoas se desloquem dentro da cidade. Então, veja bem, eu acho que a ruptura disso era cobrado, inclusive nos processos eleitorais, todos eles foram cobrados, inclusive houve promessa de prefeitos anteriores né, do rompimento, mas não aí até vejo que havia dificuldade mesmo, tinha, né, essa dificuldade até por causa da relação contratual, e agora tudo bem, eu acho que se houvesse uma visão, né, de futuro da atual prefeita, ela deveria, quando ela assumiu, já fazer essa projeção, já preparar a equipe, né, porque, na verdade, pelo que tudo indica, essa equipe foi montada de uma hora para outra, né? Que, tipo, pegou as pessoas, tal, enfim, é lógico que muitas dessas pessoas estão envolvidas, tal, e vão contribuir, vão ajudar a resolver, mas eu acho que deveria ter um preparo maior, uma qualificação, contato com outros municípios que têm esse formato, enfim, eu acho que isso é sem sombra de dúvida. Agora, é o que eu falo, por um ponto, eu acho que sim, planejamento seria essencial. Por outro lado, se houver agora uma seriedade, eu acho que há possibilidade, sim, de solução. E eu vejo, como uma visão pessoal, a necessidade de rompimento do poço, da situação de status quo, né? Eu acho que isso aí precisaria ser interrompido mesmo. Certo. Professor, e agora, o que precisa para eu assumir? O primeiro tem que assumir, fazer funcionar. Aí, agora, em relação ao modelo atual, o que precisa ser melhorado, na sua visão, no transporte coletivo da capital? Bom, eu vou fazer um resgate histórico assim, bem interessante, né? Ó, em 1817, Dom João VI, né, realiza a primeira concessão de transporte público com um modelo e o rei fixa a tarifa e essa tarifa é orientada pelo custo-serviço passageiros, né?
esse mesmo sistema é utilizado até hoje, né? Então, veja bem, e aí o que acontece? Nós temos que ter a consciência, né, de que o mercado do transporte, eu estou chamando o mercado com as aspas, né, é inverso do mercado comercial, né? E o modelo, né, de linhas rentáveis que existe hoje e não rentáveis, isso é um pensamento totalmente equivocado, né? Então, aumenta a tarifa, cai o número de passageiros. Veja bem, a pandemia mostrou, né, a seriedade que nós teríamos que tratar desse assunto. Tanto é que os subsídios das prefeituras para o transporte coletivo, todas as prefeituras tiveram que aportar recursos, né? Então, aí é necessário reestruturar esse modelo. Esse modelo catraca, custo passageiro, a gente tem que trabalhar com incremento de receitas, né? Então, hoje, para você ter ideia, então, às vezes, assim, é interessante porque São Paulo contratou estudos, né, para o prefeito lá, Ricardo, né, contratou estudos para implantar ainda em 2003 a tarifa zero. Hoje nós temos 51 municípios, né, com projetos ativos. Isso a empresa, a agência nacional né, que é a fonte desses números, e mais de 1 milhão de pessoas, né, com acesso a esse sistema. Esse sistema é debatido há mais de 30 anos pelos técnicos, mas não chega à população, né? Não é divulgado, porque, veja bem, há interesse também de dificultar o acesso às pessoas à integralidade da cidade, né? Então, esse é o problema. Então, a tarifa zero ela vem fortemente a partir do passe livre das mobilizações de 2013, né? E aí ela começa a ser efetivamente implantada em várias cidades, né? Então, é como eu coloquei, o Ricardo Nunes, de São Paulo, já está, inclusive, ele tem entrevistas falando sobre a possibilidade de implantação ainda em 2023, e assim, não pode ser tratado como algo utópico, não pode ser tratado como algo que é total impossibilidade, não pode ser tratado como algo que totalmente inviável, né? E como algo radical, né? Como uma visão comunista do transporte, que é uma grande bobagem isso. Na verdade, isso tem um reflexo, né? Primeiro que as cidades que implantaram têm o custo para o município gira em torno de 10% do orçamento, tá? Então é bem acessível, né? Melhora o comércio, as pessoas deixam de gastar 30%, 40% em média no transporte, e isso vai para o comércio, né? Hoje, o custo do Vale Transporte, por exemplo, que as empresas dão, poderia ser revertido, né, para a utilização de maneira geral. Enfim, assim, para Palmas especificamente, eu teria aqui uma lista enorme de possibilidades, né, de como trabalhar isso, um modelo tributário mais específico, voltado para o incremento da mobilidade. Agora, aqui em Palmas, eu dou um exemplo muito claro, né? Eu perguntaria o que mais influencia o custo de transporte aqui em Palmas? São os vazios urbanos. Então, se você pegar, eu tenho estudos que mostram isso, tá? Então, uma das fontes de financiamento, né, da tarifa zero seria o IPTU progressivo, né? Eu estaria, por um lado, fazendo com que a cidade fosse ocupada e, por outro lado, possibilitando que as pessoas se deslocassem com um transporte que não o pessoal fala, mas isso é gratuito. Não é gratuito. O transporte ele tem um custo. Eu faço uma analogia, por exemplo, a iluminação pública, né? Cada vez que você passa debaixo de uma lâmpada que ilumina a via, você anota para pagar a taxa? Não, tem uma taxa específica. Quando há coleta de lixo, por exemplo, cada vez que o caminhão, né, vem fazer a retirada, você anota e paga individualmente? Não, tem uma taxa específica. Então, veja bem, e o retorno disso em número de aumento de passageiros é que vai reduzir o custo.
Entendeu? Então, um exemplo bem semelhante a Palmas é Caucaia, no Ceará, com 360 mil habitantes. Ela tem uma semelhança muito grande a Palmas, né, dentro desse processo orçamentário. Enfim, não tem royalties como tem outras cidades do Rio de Janeiro, né, enfim, que pode dar a impressão, né, que eu tenho que buscar outros formatos. Mas assim, para finalizar, o uso de motocicletas em Palmas diminuiria absurdamente. O que resolveria isso? Nós temos aí o HGP, com um montão de gente para fazer cirurgia, né, relacionado a acidentes de motocicletas. Então, veja bem, a gente tem... E outra coisa, esse pessoal fica parado, né? Ele deixa de movimentar o comércio, ele deixa de trabalhar, enfim. Ó, gente, eu acho que tem uma... quando a gente fala na tarifa zero, há uma reação muito forte das pessoas dizendo, né, pô, né, não tem almoço grátis. Realmente não tem, mas eu tenho outros formatos, né, de trabalhar com receitas em vez de catraca, porque a catraca é o seguinte: quanto mais pessoas eu colocar, mais a minha lucratividade é maior. Então, a empresa, qual é a lógica das empresas de ônibus? Eu preciso ter o ônibus superlotado, ela precisa disso. Eu preciso ter o ônibus superlotado e eu preciso ter uma quantidade menor de veículo para me ter uma lucratividade maior. Então, o que acontece? Eu coloco aí uma quantidade menor nos horários de pico, uma quantidade mínima de ônibus e eles são lotados. Eu tenho lucratividade. Eu preciso de mais ônibus rodando, né? E isso vai me dar um custo operacional fixo menor, né? E um resultado social muito maior, né? Então, né? Enfim, e às vezes a gente falando isso, né? As pessoas falam, mas isso é utópico, Basóvio, tarifa zero inaplicável. Não, é aplicável porque nós temos aí 51 municípios, né? Aplicando e com resoluções de desenvolvimento econômico muito interessante. E não tem sentido não discutir. Vamos colocar no papel isso. Vamos colocar no papel, né? Não vamos trabalhar com ideologia, não, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá? Não é ideologia, é técnico. Vamos colocar no papel e fazer o trabalho orçamentário. É mais ou menos isso. Professor, agora uma preocupação que tem de muita gente também agora é sobre a questão da indenização da empresa, né? O senhor tem uma perspectiva disso? Tem uma discussão aí sobre essa requisição administrativa dos bens, vai ser a prefeitura poderia ou não poderia fazer, aí a gente já fala, não, isso aí vai ser judicializado, vai acabar na justiça e vai virar uma bola de neve. Quer dizer, como que o senhor avalia essa questão da indenização das empresas? Não, isso é normal. Acho que a requisição ela é um procedimento normal, até porque ela tem, desses veículos que elas estão rodando, parte deles já são nossos, né? Então, um percentual grande já são nossos. Então, veja bem, o que falta é um pouco também das pessoas, né? A população em geral termina não conhecendo o sistema, ela não tem ideia do funcionamento. Então, veja bem, nós estamos andando num ônibus que é nosso, que está sendo gerido por um terceiro que está obtendo lucro sobre isso. Eu não sou contra pagar o gerenciamento, não. Tal. Eu só acho que a forma que é feito é abusiva. Tal. Então, eu acho que o gerenciamento, eu não vejo problemática em ter um gerenciamento externo. Agora, esse gerenciamento ele deveria ser de um outro formato. Então, a requisição, a avaliação, Kleber, eu acho que aí eu acho não, possivelmente eles vão contratar peritos, tá? Enfim, aí pode se judicializar, né? Se a empresa for hoje, inclusive, eu atuo dentro da OFT com meios alternativos de resolução de conflitos, então a gente tem toda uma estrutura de discussão para o pessoal. Conflito é o extremo, né? Então, não tem mais, né, não há uma menor possibilidade. Então, se eles tivessem consciência, eu acho que colocar o mediador aí para discutir, um bom perito, né, para fazer a avaliação e tal, e evitaria a judicialização, que a judicialização é cara para todo mundo, inclusive reflete, porque a gente fala assim, mas é o custo da prefeitura, não reflete no cidadão, né,
quem está na ponta que vai pagar toda essa despesa, além, né, de ter possibilidade depois de ter reflexo até no próprio serviço. Agora, isso, por exemplo, não há nenhum problema, porque, veja bem, também eu acho que essa diferença não vai ser tão absurda, porque parte já tá liquidado, então o restante, né, pode ser negociado com prazo, tá? Pode desaguar no judiciário, porque nós temos uma propensão cultural de achar que as outras pessoas têm que resolver o seu problema, né? A gente nunca quer resolver o nosso problema, então a gente acha que o juiz é que tem que resolver. Agora, se eu pudesse dar um pitaco nisso, eu ia falar, gente, vamos sentar, eu tenho alguns anos aí dentro do campo da arbitragem, da mediação, tal, que eu acho que a solução é possível, sim. Então, eu não vejo problema, não, Kleber. Eu acho que isso é normal. A não ser, a gente também não pode... veja bem, o problema que nós estamos conversando aqui, eu não vi ainda nenhuma manifestação clara da prefeitura. Eu vi uma justificativa, né, da nossa prefeita, assim, muito superficial, né? Então, eu acho que nós precisaríamos, enquanto cidadãos palmenses, de uma visão mais clara, né, do que efetivamente quantos eles colocam uma média, né, de 50% de veículos já próprios da prefeitura, tal, mas a gente precisaria, né, uma ideia um pouco maior. Tal. É lógico que ainda não dá para mensurar, né, efetivamente, mas para a gente ter uma ideia. Então, é um pouco disso. Nós estamos aqui em conjecturas, né? Mas, assim, a priori, eu não vejo assim, grandes problemas, não. Tá bom. Eu também acho, eu acho que precisa mudar realmente, né? Eu acho que há uma iniciativa. A preocupação é só essa que o senhor colocou também, que a gente concorda, que é a questão do planejamento, que não é uma coisa simples, é muito complexa. Professor, muito obrigado por ter falado. Eu só queria aproveitar o seu veículo. Eu ainda estou sem data, Kleber, mas a gente quer discutir esse assunto. Então, a UFT está preparando um evento para aproximadamente 10 dias. Nós estamos em contato aqui com o Daniel Santini, que é uma das autoridades na discussão da tarifa zero. Ele tem uma literatura enorme e fala disso não só a nível nacional, ele é uma referência internacional também. E aí a gente quer trazer ele para cá, e aí eu vou até contar com a sua divulgação. Não fixamos a data, porque aconteceu... não deu para a prefeitura, ela não planejou, então a gente não consegue planejar uma notícia de hoje para, né, de repente cair aqui. Mas o evento vai ser realizado em função dessa medida da prefeitura, é isso? Dessa medida, a gente quer trabalhar. A Kleber, nós temos, enquanto... Um caso muito específico. A gente quer, enquanto cidadão, Kleber, acho que nós temos, o seu papel, né, nessa discussão está sendo muito importante, você está escrevendo diariamente, está cobrando, acho que, aí, enquanto universidade também, acho que nós temos que cobrar, e o cidadão, de maneira geral, tem que entender esse processo, não dá, nós estamos meio anestesiados aí em relação a vários processos. Eu estou aqui há 22 anos, nós tivemos aqui discussões que ficaram no registro, a expansão urbana, outros momentos da cidade que, né, nós tivemos aí discussões aí muito fortes, né, posicionamentos relacionados eu quero entender o processo enquanto cidadão. Então, a população tem que se mobilizar. Espero que esse evento que a gente só nós agendamos a data ainda porque estamos dependendo do Daniel, mas a gente espera que tenha uma boa repercussão, tenha muita gente lá nesse evento e que a gente cobre isso da prefeitura. A prefeitura tem que vir aí no Kleber Toledo, né, alguém da prefeitura, dizer, olha, exatamente isso, tem que ir lá na universidade falar, porque não tem sentido, né? Nós estamos trabalhando com conjecturas, a prefeitura não se apresenta diante de um problema que é seríssimo. O transporte urbano, Kleber, dentro do processo das discussões urbanas que a gente faz, é um dos principais elementos. Inclusive, ele influencia no preço da imobiliário, ele influencia em vários setores, né, na economia como um todo. Então, isso é muito importante, e aí a gente sim vai fazer uma discussão específica. Vamos convidar a prefeitura, espero que ela encaminhe alguém lá para que a gente faça a discussão.
Vou te passar as datas, espero a sua divulgação, espero a sua presença lá também, porque eu acho que nós temos, você, enquanto imprensa, ou enquanto universidade, representando a universidade, nós temos sim que cobrar o papel, minimamente, né, o papel profissional nosso de fazer essas cobranças aí. Exatamente, professor. Eu acho muito importante, sim, vamos contribuir. Quando tiver com as informações completas, me passe e vamos fazer uma divulgação ampla disso. Professor, muito obrigado por falar comigo. Foi mais uma vez uma entrevista importante, muito conteúdo e esclarecedora para a gente pensar nesse momento de muito debate. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Cleber, estou à disposição, né? Enfim, você sabe que eu estou aí nas discussões da cidade e fico aí ao seu inteiro dispor. Muito obrigado. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e vamos acompanhar. Esse debate é muito importante, envolve, como o professor falou, a vida de todo mundo, não só de quem usa o transporte, também envolve comércio, envolve saúde, enfim, é um tema muito complexo e muito amplo que nós vamos estar acompanhando. Espero que tenham gostado, então. Abraço a todos, até a próxima.